Olá, boa noite. Começa mais um programa Câmara Cidadã. No programa de hoje eu recebo o vereador Leonardo Piruca, do PP, para conversar um pouco sobre esses primeiros 6 meses do seu mandato, falar um pouco dos projetos, alguns polêmicos que ele tem apresentado aqui na Câmara e também dos próximos 6 meses, do segundo semestre, logo após o recesso. Primeiramente, boa noite, obrigado mais uma vez, vereador. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui, Joaquim Lacerda, dada a importância que o programa tem dentro da grade da nossa TV Câmara, porque vai ao encontro do que a população quer saber o que está acontecendo aqui na Câmara de uma forma mais lúdica e não só acompanhando as sessões. Então, para mim é um prazer estar aqui novamente conversando com um amigo. Prazer é nosso. Vereador, 6 meses, já entramos no recesso. A pergunta é a seguinte: como é que o senhor avalia esses primeiros 6 meses, já que o senhor teve um papel de bastante polêmica dentro desse contexto, né? Eu tive a oportunidade de ser apontado por alguns colegas vereadores que também estão na oposição, como líder da oposição. Isso fez com que nós tivéssemos um papel de destaque dentro de um contexto de debate da sociedade, né? Esses primeiros 6 meses de um governo sempre são 6 meses tribulados, são 6 meses de acertos, mas muito mais erros. E a administração municipal de Balneário Camboriú, em especial, tem tido muitos erros e isso fez com que nós tivéssemos bastante trabalho. Pois o nosso papel é fazer esse contraponto à administração municipal, apontando o que nós achamos que não está indo de acordo com o que deveria estar acontecendo na cidade e dando a resposta para a sociedade que espera do poder público municipal alguma coisa a mais do que vem acontecendo. Nós tivemos um papel importante já no início do ano, numa questão da educação, por 2 projetos bastante polêmicos, um falando sobre o aumento dos servidores, que os professores ganharam um aumento menor do que os servidores, isso já foi lá no início, nos primeiros dias do mandato, logo após uma polêmica também envolvendo a Secretaria de Educação, onde algumas professoras da rede municipal de ensino estavam sendo demitidas para serem contratadas outras 15, 30 dias após, demonstrando pontos simples e pontos que apresentam a falta de experiência da atual administração. Mas tudo dentro do conforme, sem falar na questão da polêmica do Uber, que norteou um pouco o nosso trabalho nos últimos dias. Pois é, esse eu acho que de todos os assuntos foi o mais polêmico que gerou, certeza. Inclusive, a participação de muitas pessoas quando o assunto ia ser mais debatido na Câmara, né? Exatamente. E qual o seu posicionamento exato para que as pessoas entendam com relação a isso? E qual foi a polêmica? A grande polêmica que envolveu a situação do Uber, muitas pessoas elas não conseguiram entender. Graças às redes sociais e à imprensa, a gente tem conseguido demonstrar de forma clara o que tem acontecendo. Mas tem pessoas que não estão por dentro, então é importante a gente utilizar esse tipo de espaço para explicar. O que aconteceu é que a administração municipal, através da bancada do Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do atual prefeito de Balneário Camboriú, ela apresentou um projeto de lei que tinha a intenção de regulamentar o Uber. Mas nós nos debruçamos sobre o projeto e conseguimos entrar em contato com a direção do aplicativo no Brasil e identificamos que essa regulamentação nada mais era do que um engessamento disfarçado. Ou seja, com essa regulamentação que tinha sido proposta pela administração municipal, o que aconteceria era um engessamento, o que inviabilizaria o desenvolvimento da plataforma na nossa cidade. E isso foi o assunto que norteou alguns meses desse primeiro semestre e no último dia 13 de junho, se não me engano, nós tivemos a infelicidade, eu fui um dos vereadores que votei contra e que defendi a não aprovação dessa legislação, nós aprovamos uma legislação que regulamentou o Uber em Balneário Camboriú. E até agora nós não recebemos a informação se o prefeito sancionou ou não ela, certo. Mas logo após a aprovação dessa legislação aqui na Câmara de Vereadores, contra o nosso trabalho e contra a nossa vontade, a Uber do Brasil, em resposta a um ofício que nosso mandato destinou a eles, encaminhou ao prefeito municipal um pedido de veto ao projeto, tendo em vista todos aqueles pontos que nós já estávamos debatendo com a sociedade há bastante tempo. Ou seja, esse projeto de regulamentação, ele não só regulamentava, como também engessava e trazia dentro do seu escopo algumas situações que faziam com que o serviço se inviabilizasse.
Uma delas é a questão da informatização, de informar periodicamente ao Poder Público Municipal trajetos, valores, nomes do motorista, para onde foram os usuários, que percursos que os usuários utilizaram. Isso aí, além de ferir o princípio da empresa e o termo de entendimento da empresa, também, ao nosso ponto de vista, fere o princípio da individualidade, sendo que agora todas as pessoas que usarem o aplicativo terão as suas informações encaminhadas a um setor da prefeitura, para que a prefeitura tenha acesso às informações, não sei por que motivo. E esse foi, acho que, o grande norteador do debate e que fez com que, infelizmente, nós não tivéssemos sucesso e a legislação foi aprovada nessa casa. Agora estamos aguardando um posicionamento do prefeito municipal acerca do veto ou da sanção da lei, o que vai iniciar um novo debate, tanto político nessa casa, como também jurídico por parte do Uber do Brasil. Até porque a relação de consumo deve ser discutida entre o cliente e o fornecedor. Eles é que têm que definir qual é a melhor relação de consumo e tem um órgão competente, não só no município, mas no Brasil, que é o gestor de tudo isso. Eu entendo dessa forma? Lacerda, você entende da mesma forma que a gente entende. Eu costumo dizer que eu, além de ser um jovem político, estar aqui na Câmara no meu segundo mandato, mas ter sido o vereador mais jovem eleito na história do nosso município, eu me identifico como um cara de direita, eu me identifico como um cara liberal. E eu acredito que essa regulamentação, esse engessamento todo, não pode acontecer por parte do Estado, e sim acontecer por parte do usuário. Você, exatamente, nós usuários temos que decidir como nós vamos usar, que serviço nós vamos usar, se o Uber presta um serviço de boa qualidade e se eu entendo que é melhor do que os outros que estão à minha disposição, eu vou utilizar, e não vai ser o poder público que vai ficar fazendo esse tipo de regulamentação, fazendo com que o serviço se torne mais caro, inviável e faça com que aquele velho cartel disfarçado que envolve os táxis em Balneário Camboriú acabe se fortalecendo cada vez mais. Nós conseguimos identificar claramente que, infelizmente, nós temos no nosso município uma queda de braço. Uma queda de braço que, de um lado, tem os motoristas que utilizam-se do aplicativo Uber para prestar serviço para a população e, do outro lado, tem os taxistas que estão aí há algumas décadas desempenhando seu papel no nosso município. E, infelizmente, com essa queda de braço, quem acaba perdendo é a população, que hoje está prejudicada vendo um serviço que está sendo prestado no município correr o risco de não ser mais prestado. Na realidade, eu acho que eu tenho que ir para o intervalo, eu só quero fazer esse complemento, se o senhor me permite. Eu acho que essa discussão e essa livre iniciativa, ela gera exatamente o oposto. Por quê? Porque o que ela fez foi com que os taxistas do município, através do seu sindicato, criassem também um aplicativo que vai trazer benefício, de um modo geral, para todos os consumidores. Eu acho que a livre concorrência tem esse papel. Com certeza. Ela facilita isso, né? Faz com que quem ganha é o consumidor. E eu tenho o direito de escolher qual que eu... Uma prova é a telefonia celular, que muitas pessoas diziam que a privatização ia trazer problemas. Exatamente. E, na verdade, só trouxe benefícios. Com certeza. Nós ainda temos uma telefonia arcaica em relação ao país do primeiro mundo e cara em relação ao país do primeiro mundo, sim, mas muito mais qualificada e muito mais barata do que nós tínhamos há 15, 20 anos, quando ela surgiu no país. Verdade. E era controlada e gerida pelo Estado. Olha, nós temos o nosso primeiro intervalo e eu volto na sequência para continuar conversando com o vereador Leonardo Piruca, do PP. É um instante só. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar.
Estamos de volta com o nosso Câmara Cidadã. De hoje eu estou conversando com o vereador Leonardo Piruca, do PP. Falamos sobre um projeto polêmico do vereador, que era com relação à regulamentação do Uber. Na realidade, a discussão contrária do vereador é esse projeto que acabou sendo aprovado na casa, que regulamenta o Uber no município. Mas outros projetos, inclusive em defesa da causa animal, o vereador tem protocolado na casa. Eu gostaria que o senhor falasse de um modo geral e aquele que mais o senhor poderia destacar. Então, Lacerda, eu infelizmente tive a infelicidade de nos últimos meses passar por uma situação atípica dentro da minha família. Eu que sempre tive cachorro, eu desde criança tive um cachorro que conviveu comigo dos 7, 8 anos até os 22, 23 anos. E acabou falecendo. Então, assim, a minha família sempre teve uma ligação muito forte com o cachorro em si. E nos últimos 2, 3 anos, meu pai foi morar num sítio e acabou adotando diversos cachorros de rua, cachorros de ONGs. Isso fez com que essa ligação, que já era grande, se tornasse ainda maior. Mas eu nunca acreditei ser um ativista da causa animal. Sim. E por isso nunca utilizei dessa bandeira como uma bandeira política no nosso mandato. Até porque eu acredito que esse negócio da causa animal é uma coisa de pessoas que têm uma ligação muito forte. Mas o que aconteceu foi que um sábado à tarde, uma das nossas cadelinhas saísse do sítio e fosse no vizinho alcoolizado, fazendo uma festa, para fazer uma brincadeira, se exibir na frente dos amigos, acabou matando ela com um tiro. Ela entrou, ele deu um tiro, daí deu uma gritaria, o pessoal da minha família saiu, olhou, daí deu outro tiro. Então, confusão, polícia, toda a situação. E isso acabou indo para os meios de comunicação e acabou gerando uma repercussão muito grande. Um dos portais de notícias de Balneário Camboriú teve aproximadamente 1 milhão de visualizações na matéria, entrou na pauta do jornal do SBT Nacional essa situação, porque o vizinho lá era dono de um hotel de animais, então de cachorros de grande porte. Sim. E de cavalos, na verdade. E daí isso tudo aconteceu e fez com que eu e as pessoas que fazem parte do meu mandato refletíssemos e víssemos que com a ausência de alguém que defendesse essa bandeira dentro da Câmara, por mais que nós não fôssemos ativistas, nós deveríamos dar uma importância dada a toda essa situação que hoje envolve a causa animal no país. Nós precisamos avançar muito, o poder Sim. público ele está muito aquém do que ele deveria estar e as ONGs que desenvolvem serviços acabam se desenvolvendo as atividades em prol dos animais, mas de forma sufocada. E foi nesse viés que nós apresentamos um pacote de legislações, de 4 legislações que nós chamamos de Pró 4 Patas, né, que fazem com que, primeiro, o animal ele seja visto de um outro prisma e, segundo, que as ONGs elas recebam um tratamento diferenciado. Sim. 2 das legislações que nós apresentamos têm como foco uma melhor qualidade de desenvolvimento de trabalho das ONGs que fazem esse serviço. Um deles enquadra as ONGs que desenvolvem esse tipo de atividade com animais num ponto social de cobrança de água, fazendo com que a EMASA, que é uma empresa Sim. pública, cobre menos água dessas empresas e que assim as auxilie de uma forma. E a outra, incluindo a possibilidade de que cada medidor de água, que a EMASA, que hoje é uma empresa superavitária, que tem no município uma arrecadação invejável, faça com um repasse de R$1 por cada registro de água Sim. para um fundo, e esse fundo seja destinado a entidades que façam um trabalho da castração. Porque quem administraria esse fundo? Não, a própria EMASA administraria e repassaria o recurso. Entendo. Ou seja, se existe uma entidade que faz esse tipo de serviço em Balneário Camboriú, todo esse recurso vai para essa entidade. Se existem 2, divide entre essas 2. De acordo com a construção, Sim, né? Claro. Cada entidade vai assumir a responsabilidade de fazer uma parcela das castrações. Porque esse é um dos grandes problemas. Todas as cidades que possuem uma grande população de animais de rua, ela tem isso por conta de uma ausência de uma política pública de controle de natalidade desses animais. Sim. Se nós tivéssemos hoje um departamento dentro da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, ou até mesmo da Secretaria do Meio Ambiente, que tivesse como papel principal o controle dos animais nas ruas e fizesse esse controle através de políticas rigorosas de natalidade, que é a castração,
nós teríamos uma população menor e um abandono menor. Porque se você hoje for lá na Viva Bicho, que é hoje a maior ONG da nossa cidade, todos os dias deixam 3, 4 cães em frente à sede. E o porquê isso acontece? Nós temos que entender a origem do problema. É porque a mãe que tem um filho lá num determinado bairro tem um cachorrinho e o cachorrinho de vez em quando sai tem uma cadelinha, daí ela sai de vez em quando, daqui a pouco ela aparece lá, prenha, grávida, e quando nascem 3, 4, 5 filhotes. Daí ela começa a querer dar para os vizinhos não querem, daí ela se vê na obrigação de dar uma destinação. Ninguém quer matar um animalzinho, ninguém quer ir lá e, não tenho o que fazer, vou matar o cachorrinho. Isso até é um crime, isso nós não podemos permitir. Então o que acontece, eles vão lá na frente das ONGs e deixam. Se nós tivéssemos um controle de natalidade, onde que a mãe, aquela mãe de família, que às vezes é mãe solteira e que tem um filhinho que gosta do seu cachorro, pudesse chegar em algum departamento ou em alguma ONG subsidiada pelo poder público e pudesse fazer a castração do seu animal, esse controle existiria e ela não precisaria abandonar animais em frente às ONGs. Então nós precisamos não só fazer a castração daqueles animais que são abandonados na ONG, mas fazer fazer um controle, uma política rigorosa, fazendo a castração de todos os animais de famílias de baixa renda que queiram fazer essa castração, porque assim nós vamos estar... Não é o meu cachorro que eu tenho lá 3, 4, 5 anos que eu abandono na frente da ONG, e sim são os filhos desse cachorrinho que acabam nascendo sem um planejamento. O cachorrinho do vizinho pulou o muro, acabou no cio pegando a cadelinha, e daqui a pouco nós temos lá 4, 5 cachorros. Então nós precisamos fazer com que o poder público reflita e se debruce mais sobre esse tema. E o que nós fizemos foi, dentro de vários projetos, tem um projeto que permite que animais de pequeno porte possam andar dentro de ônibus coletivo, sim, com uma série de regramentos, carteira de vacinação, caixinha. Mas para quê? Nós precisamos entender que esses animais, eles são animais que têm sentimentos e que cada dia mais as famílias estão trazendo esses animais de estimação para dentro do seio familiar e às vezes o tratando como se um membro da família fosse. Então nós precisamos criar políticas mais atentas a essas mudanças sociais que nós estamos e principalmente fazer com que o poder público assuma mais seu papel dentro de um controle da população de animais de rua e de outros animais. Olha, nós temos um intervalo, já falamos sobre Uber, já falamos sobre animais e no próximo bloco vamos conversar com o vereador sobre um outro assunto que o vereador também já apresentou vários projetos, que são as mulheres. Exatamente. Também extremamente importante. Voltamos já. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Utilize a máquina de lavar roupas apenas quando juntar um volume considerável de roupa suja. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta ao último bloco do nosso programa de hoje, Câmara Cidadã. Estou conversando com o vereador Leonardo Piruca, do PP. Vereador, já falamos sobre assuntos polêmicos e agora vamos falar de um assunto, vários projetos destinado a atender as mulheres. Gostaria que o senhor falasse, de um modo geral, desses projetos. Nós tivemos a ideia de debater com a sociedade, com alguns grupos de mulheres, de diferentes tipos de grupos que nós temos acesso, e no mês da mulher nós apresentamos um pacote de leis também em prol da mulher. São várias legislações, dentre elas eu destaco duas, que é criar uma política pública permanente de capacitação para as mulheres ao mercado de trabalho. Hoje existe uma discriminação, infelizmente nós evoluímos muito nas últimas décadas, a mulher adquiriu e conquistou muitos direitos, mas existem ainda assim uma série de restrições e de preconceitos com a mulher no mercado de trabalho. Então criar uma política pública municipal de capacitação permanente a essas mulheres para que elas possam acessar cada vez mais vagas de empregos melhores, possam acessar cada vez mais salários dignos e que possam desempenhar
desempenhar através desses salários os seus papéis, que são hoje nós vemos as mulheres sendo as chefes de família, assumindo às vezes 1, 2, 3, 4 filhos, com ausência do pai. Então nós precisamos estar preparando essas mulheres para que elas acessem o mercado de trabalho de forma mais qualificada. E quem vai fazer isso, com certeza, é o poder público. O poder público tem essa missão. E uma outra legislação é criando algumas punições para empresas que façam discriminações às mulheres, tanto como empregadas, como também como clientes. Nós precisamos fazer alguns tipos de controles para que essa discriminação não aconteça, que ela ainda existe. Nós precisamos mostrar para o infrator, para aquela pessoa que discrimina, que existem leis, que existem normativas, que não são só penais, mas também administrativas, através de multa, através de restrições, para que eles entendam, de uma vez por todas, que a mulher ela é um ser frágil, mas que ele é um ser que nós precisamos, enquanto sociedade, proteger. Nós precisamos recolocar dentro da sociedade, precisamos acabar com essa distinção que existe e que infelizmente acaba prejudicando as mulheres. Os números nacionais mostram que as mulheres ocupam os mesmos cargos que os homens e recebem salários inferiores, que elas são discriminadas em uma série de situações e nós não precisamos mais nós não podemos mais admitir esse tipo de coisa. E por isso nosso mandato deu sua contribuição fazendo esse pacote de legislações e apresentando no mês da mulher. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que o senhor desse um recado final aos nossos telespectadores e, claro, seus eleitores e todos aqueles munícipes. Exatamente, Lacerda. Primeiro quero te agradecer a TV Câmara pela oportunidade de nós estarmos aqui debatendo e conversando um pouco sobre o nosso mandato e falar para as pessoas que nos estão nos acompanhando que nós temos um papel dentro da cidade. Eu estou vereador em Balneário Camboriú e fui na última eleição o vereador mais votado porque nós buscamos diariamente estar atentos aos interesses da nossa cidade. E desta forma nós queremos continuar fazendo o nosso trabalho. Acesse as nossas redes sociais, entre em contato com o nosso mandato através do telefone da Câmara ou através de todas as formas de comunicação que nós colocamos à disposição da sociedade, porque eu e todos os vereadores que estão nesta Casa Legislativa somos funcionários de você, munícipe de Balneário Camboriú. E como todo funcionário, precisa estar atento aos interesses do patrão. E é isso que a gente quer fazer, continuar trabalhando diuturnamente para construir a cidade que a gente quer. Obrigado mais uma vez, vereador. Obrigado, Joaquim. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara e até o próximo programa.